Saúde. Começando mais um Saúde Jovem Pan, para você que nos acompanha em todo o Brasil e também pela internet, para você que está nos acompanhando pelo Panflix e pelo nosso canal no YouTube. Hoje para falar sobre uns temas mais na boca do povo que a gente pode encontrar atualmente. Vamos falar sobre as vacinas. Vamos falar sobre os métodos para o desenvolvimento, vamos tirar várias dúvidas com os nossos dois convidados, duas feras no assunto, mas vamos focar, claro, nas dúvidas comuns aí que estão surgindo em função dessa expectativa grande pelas vacinas que vão ajudar a imunizar a população contra o coronavírus. A gente acompanha esta caminhada do mundo todo, laboratórios no mundo todo trabalhando para desenvolver as vacinas e a população apreensiva esperando, opa, peraí, quando é que isso chega? Como é que faz? O que precisa? Quem pode, quem não pode tomar? Quais as diferenças? Então vamos explicar tudo isso. E aí nós convidamos o Dr. Rafael Polidoro, ele que é pesquisador, pós-doutor da Escola de Medicina da Universidade de Indiana, e o Dr. Oscar Bruna Romero, professor universitário especialista em doenças infecciosas e vacinas. Dr. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Vai ser um papo bom, muitas dúvidas aqui, doutor. Sim, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E a gente está sempre disposto a colaborar aí para trazer informações de qualidade para as pessoas. Doutor Oscar, obrigado pelo tempo também. Vocês dois vão ter muito trabalho hoje. Vamos sim, provavelmente, Carlos, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e eu acho que está no tempo certo para explicar a coisa certa e assim não ter dúvidas nas escolhas futuras. Então é um prazer enorme mesmo estar aqui hoje. Bom, eu vou me ater aqui para que você que está nos acompanhando entenda. Eu não vou entrar no mérito de datas. Quando entra, quando aprova, quando não aprova, porque as coisas estão evoluindo muito rapidamente. O que a gente tem até agora, falando sobre Brasil, tá? A Anvisa liberou o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. As empresas agora os fabricantes vão fazer ali o processo de solicitação, deverão preencher alguns requisitos mínimos de qualidade, eficácia, etc., para que isso caminhe. Mas aí há um compasso. Recomendo aqueles que nos acompanham, você que nos acompanha, a acessar o Panflix e conferir a entrevista do ministro da Saúde aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o ministro Pazuello, explicando todo esse processo, como é que o Ministério está operacionalizando isso. Temos ouvido também diariamente os governadores para entender esse processo. Aqui no Jovem Pan Saúde nós vamos falar sobre as diferenças entre as vacinas, quem pode e quem não pode tomar, essa história de segunda dose, será que vai ter que ser anual? Vamos explicar o que está focado na ciência, na medicina, na pesquisa. E aí a minha primeira pergunta, e eu vou deixar que vocês dois dividam, vou começar com o Dr. Oscar e depois o Dr. Rafael complementa, que é uma dúvida que eu até estava aqui antes de a gente começar a gravar, eu já estava ciscando nesse assunto com vocês, que eu sou um curioso e eu comecei a ler para entender as diferenças entre os métodos que estão sendo utilizados para o desenvolvimento dessas vacinas. E eu li que um desses métodos, que é o mRNA, me corrijam se eu estiver errado, é um método que ainda não foi utilizado, ou seja, não há uma vacina que utiliza essa metodologia de desenvolvimento aprovada. E que o coronavírus foi a chance, a oportunidade para que os laboratórios caminhassem com esse desenvolvimento, e os resultados têm sido interessantes pelo que eu tenho lido até aqui. Eu queria então, doutor Oscar, que o senhor explicasse não só o mRNA, mas que o senhor também trouxesse as informações aí a respeito desses tipos, né, os diferentes tipos de vacina, para a gente começar base zero aqui a nossa conversa. Por favor, doutor. Então, vamos lá. Quando nós fazemos uma vacina, nós tentamos treinar o corpo de alguém para reconhecer o vírus que causa doença grave e tentamos que essa vacina não seja grave, né? Seja uma coisa inócua, que não produza danos. Aí temos várias formas. Podemos pegar o vírus que causa a doença e inativar ele. É uma opção. Usar o próprio vírus que causa a Covid e inativá-lo. E temos vacinas com esse padrão.
Isso é uma tendência tradicional. Nós conhecemos isso tem décadas já, e já sabemos fazer isso de rotina no Brasil para outros vírus. Então, é uma tecnologia mais segura, às vezes com alguns poréns, mas tradicionalmente sabemos usar ela muito bem. E depois tem outras tecnologias muito mais evoluídas. E quais são elas? Podemos usar, em vez do vírus completo, podemos usar um pedacinho do vírus. E aí podemos, por exemplo, escolher uma proteína. No caso do coronavírus, se escolhe uma proteína que é aquela que se une ao primeiro receptor que o vírus acha na gente. Sim, um receptor que chama ACE2. E a proteína do vírus é a proteína da espícula do vírus, que em inglês se diz spike, por isso chama a proteína S, pode ser administrada de diferentes formas. Uma das formas é produzir essa proteína em uma fábrica que funcione muito bem, uma célula, como por exemplo uma bactéria, uma célula de inseto, o que seja, e desde lá isolar e pura colocar no paciente. Aí não tem vírus, aí não tem possibilidade de causar doença, etc. Isso é uma opção, a proteína purificada. Outra opção, que vocês já ouviram várias vezes e que o próprio Carlos Arroz acabou de falar, usar uma molécula que não é a proteína, senão que serve para codificar, para que o nosso corpo interprete ela e faça a proteína em ele mesmo. Nós mesmos fazemos a proteína. Essa molécula que permite que a gente faça a proteína é o RNA. Quando leva um M na frente do RNA, mRNA, quer dizer que um RNA mensageiro leva a mensagem para produzir a proteína S. Esse RNA é utilizado por duas companhias grandes. Uma se chama a Pfizer, que colabora com é uma companhia americana que colabora com uma companhia alemã e que botou o RNA em umas partículas, nanopartículas de lipídio, de gordura. E a outra companhia que fabrica o mRNA se chama Moderna, que botou o RNA em uma outra composição de partículas. Por isso que existe essa diferença na conservação que vocês já devem ter ouvido. Uma precisa de um freezer de menos 80 e a outra precisa só de um freezer como o da nossa casa. Então, isso são tecnologias equivalentes com diferentes formas de apresentação. Então, são moléculas de RNA as duas, que vão ser inoculadas na gente, colocadas no braço, igual que as outras vacinas, e que nosso corpo vai ir lendo a informação desse RNA mensageiro e gerando a proteína do coronavírus. Então, não tem coronavírus lá, não tem como causar infecção. A função do RNA é simplesmente essa, em particular a do mRNA, é só servir como mensageiro da informação. Pronto. É uma tecnologia novidosa. Nós não tínhamos nenhuma vacina com esse formato até hoje e vamos testar pela primeira vez, certo? Mas não é uma tecnologia criada em 2020. Nós já conhecemos essa tecnologia tem vários anos. Então, não pensem que vamos ser cobaias para qualquer coisa. Vamos testar uma vacina que nós já sabíamos muito dela. E ainda tem um terceiro tipo dessas vacinas que usam só um pedacinho do vírus em vez do vírus completo. E é aquelas vacinas que vocês ouvem falar, a Universidade de Oxford com a AstraZeneca, ou a vacina Sputnik V da Rússia. Sim? Essas vacinas estão feitas levando a informação, essa mesma informação quase que era o RNA, colocada dentro de um vírus que é inócuo. Então, este segundo vírus serve simplesmente como um veículo para transportar a informação, com a vantagem de que, por ser um vírus, ele imita muito bem a resposta imunitária que tem que ser gerada contra o coronavírus. Então, pela sua estrutura básica, essa vacina é muito similar à infecção natural. E nós deveríamos de tentar
imitar o máximo possível a infecção natural para nos proteger bem quando chegue o perigoso, certo? Então, essas são as 3 opções que temos agora, novidosas, que vamos a usar agora: a proteína isolada em fábricas, o RNA mensageiro e também os vírus como veículos da informação dessa vacina. Agora, doutor Rafael, o que fica, né, como dúvida para as pessoas sempre, mas eu estou injetando um pedaço do vírus, né? E a gente sabe que há uma série de movimentos anti-vacina, há uma série de notícias falsas, infelizmente, não é, que circulam com muita desinformação a respeito das vacinas. E a gente sabe o quão importante as vacinas são e serão para o desenvolvimento da sociedade, uma vida mais longeva, que nos fez alcançar, justamente pelo fato de que nós conseguimos nos proteger, nos blindar de doenças que antes eram mortais, que aumentavam a taxa de mortalidade na sociedade. Então, essas dúvidas que surgem, as pessoas podem tomar essas vacinas, esses tipos que o Dr. Oscar explicou aqui, no mundo todo. Não estou falando só do caso brasileiro, porque cada país está fazendo um tipo de acordo para essa aplicação. Todo mundo pode receber essas vacinas, ou há peculiaridades para determinados grupos, em que algumas pessoas podem um tipo, mas não poderiam outro, justamente pela metodologia. Como é que é isso, doutor? Sim, há diferenças de grupos, mas principalmente o que não foi testado não pode ser administrado. Então, eu acredito que porque a Pfizer não tem gente infectada o suficiente em cada um dos subgrupos, só negros, só latinos, só idosos, só crianças, adolescentes, não tem gente suficiente para testar nesses grupos, a vacina não vai ser aprovada para distribuição nesses grupos. Eu imagino que o FDA aqui nos Estados Unidos não vai aprovar vacina para grupos que não foram testados. E por questões de segurança mesmo. Não se sabe se ela tem a mesma eficácia, não se sabe se ela é segura, porque não foram feitos testes específicos de segurança nesses grupos. Mesma coisa com grávidas, pacientes imunossuprimidos, não foram testados o suficiente. Então, quando se fala disso, então pode ser realmente que algumas pessoas não poderão tomar. Ao mesmo tempo, elas se protegem caso o resto da população esteja protegido. Então, esses grupos têm várias outras vacinas que não se dá em gente que está, por exemplo, grávida. Então, elas são protegidas quando o resto da população toda toma. Então, o máximo possível de gente que tomar é o ideal. E, em geral, essas recomendações, elas são determinadas na hora. Então, você vai tomar uma vacina, aqui nos Estados Unidos, eles compram 2 diferentes vacinas de influenza por ano. E no meu local de trabalho é obrigatório tomar. Se eu tiver alguma alergia a ovo, eu tomo uma. Se eu não tiver alergia a ovo, eu tomo a outra, que é um pouco mais barata. Então, há, sim, essas limitações. Existem pessoas que têm reações alérgicas naturalmente a componentes que estão presentes no dia a dia, então elas andam com bomba de adrenalina, por exemplo, alguma coisa assim. Essas pessoas são um grupo de risco para a vacina da Pfizer e precisam se tomar com observação. Então, ela não está sendo recomendada, por exemplo, porque 2 pessoas na Inglaterra agora tomaram a vacina e tiveram reação anafilática. E estão super bem, porque existe um período de observação, assim que você toma a vacina, você fica sentadinho lá esperando 15 minutos, o médico vem ver, os enfermeiros vêm e olham se você está bem. E aí qualquer coisa que acontece tem como intervir, está ali no centro de saúde, no posto de saúde. Então, toma conta da pessoa, não tem nenhuma letalidade, nenhuma ocasião de morte, mas há riscos associados a tomar vacina, mas em geral são todos evitáveis e no final das contas o risco-benefício, né, o custo-benefício é muito bom para a sociedade. Então, a gente tem que ter os cuidados, mas pode ficar tranquilo que apesar da política parecer desconsiderar a segurança, os cientistas e os médicos, as empresas envolvidas, elas estão interessadíssimas em que nada de ruim aconteça. E o senhor menciona essas reações alérgicas, esses episódios, não é, que foram registrados.
e fala sobre esse controle. Significa, portanto, que essa reação ela só vai acontecer, ou pelo menos na maior parte dos casos, só aconteceria no instante da aplicação, ou seja, minutos depois já é possível verificar um efeito, e aí, resolvido aquilo, atendido, acompanhado por um médico, vida normal, ou seja, saiu dali do ambiente em que fez a aplicação, segue a vida e o organismo vai desenvolvendo a resposta imunológica. É basicamente isso. Isso. Há um problema que nessas vacinas que foram testadas em 14 dias após a segunda dose, a gente não sabe os efeitos colaterais de segurança de longo prazo destas. Mas dos pacientes de testes clínicos de mRNA, vacinas de mRNA, desde 2013, até hoje não tiveram efeitos de longo prazo nessas pessoas. E quem participou da fase 1 da Pfizer, que eu acho que foi em março ou abril, não teve efeito até hoje. Então a gente sabe, a gente tem algum poder estatístico para dizer que essas vacinas são seguras também em médio prazo. Mas considerar longo prazo é até 2 anos. Então a gente vai ter que continuar, o que a gente chama de teste clínico de fase 4, que é continuar avaliando essas pessoas da fase 3 por muito tempo, num ambiente relativamente controlado, mas, obviamente, como todo mundo sabe, está morrendo aos milhares por dia de Covid, então, por isso que tem essa aprovação emergencial acontecendo agora. É emergencial justamente porque é um estado de exceção. Via de regra, se espera 2 anos. Doutor Oscar, a gente ouve as notícias a respeito de uma ou de outra vacina, e os relatos que são feitos pelos pesquisadores envolvidos da necessidade apontada para 2 doses, 2 aplicações. Vai tomar uma, aí um intervalo de tempo e uma nova aplicação se faz. O reforço, né, daquela vacina. Por que isso se faz necessário? E aquela pessoa que tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda dose, ela não é como se não tivesse tomado, ou seja, não tem efeito nenhum, é isso? Então, as 2 doses se fazem necessárias porque na primeira dose você mostra o caminho para o sistema imunitário da pessoa. Diz, olha, não é para responder de qualquer forma, é para responder desta maneira. E o caminho fica marcado, mas demora 2 semanas ou 3 em ficar marcado, e fica só marcado tenuemente, como se fosse com um lápis. Agora, para caminhar de verdade sobre esse caminho e treinar o corpo bem, precisa daquela dose que você chamou corretamente de reforço. E essa segunda dose é a que realmente diz ao organismo, olha, não só esse caminho que tens que seguir, mas tens que criar muita resposta imunitária dessa forma. Então, a maior parte das doses que estão das vacinas que estão em desenvolvimento são de 2 doses. Tem 1 ou 2 exceções. Essas 1 ou 2 exceções são formulações especialmente brilhantes que conseguiram, com uma só administração, mostrar o caminho e já em aquele nível enorme de resposta. Mas não é o mais frequente. Quando você tem um vírus novo, você tem que aprender primeiro a resposta, porque você nunca viu, não é como a gripe que a gente vê todos os anos e já sabemos como é para responder. Então, a cada nova vacina de gripe que a gente leva, é só como se fosse um reforço da anterior. Vai simplesmente chamar ao tipo certo de células e de anticorpos e fazer eles se multiplicar muito. Contra este vírus, nós não temos experiência nenhuma. Então, o nosso corpo precisa primeiro aprender e depois crescer na sua capacidade de resposta. Por isso que fazemos 2 doses. Isso é o principal motivo. E aí eu vou fazer uma pergunta, e essa tem uma dose de curiosidade pessoal. Porque eu tomo um imunossupressor. E aí, eu já ouvi do meu médico que algumas vacinas eu não posso tomar. E assim como eu, há um enorme grupo de pessoas que também faz uso dessa medicação para controlar uma doença. Vários tipos, né? A minha pergunta é a seguinte: quem faz uso de um medicamento como esse que eu tomo e outros grupos ficam sem a vacina? Ou não? Ou há alternativas para imunizar esses grupos?
Ou não? Ou podem receber a vacina mesmo assim? Como é que funciona nesses casos, hein, doutor Rafael? Bom, É caso a caso, eu coisa... sei, mas regra geral, vamos fazer exatamente. Caso a caso. Se a sua imunossupressão for viral, por exemplo, ela é muito difícil dizer se você deveria tomar uma vacina ou não. Mas se for uma imunossupressão por drogas, existe na literatura o que a gente chama de washout period, que é o período de lavar do seu corpo aquele imunossupressor. Então, algumas drogas, elas permitem que o sistema imune responda às mensagens que o Oscar bem falou aí, das vacinas. Outras drogas não permitem. Então, em geral, o que a gente faz, o médico provavelmente sabe disso, porque deve ter na literatura médica a indicação, ele vai tirar a droga por algumas semanas antes da vacinação, da primeira dose, e aí ele vai trocar por outra família de drogas que é menos eficaz, mas ainda assim vai controlar a sua doença enquanto você toma a vacina. Entendi. E aí depois repete na segunda dose um caminho parecido. Ou então seja... existe um modo de vacinar a gente que toma droga imunossupressora, sim, e é estabelecido na literatura. Ou seja, o que é importante para quem está acompanhando a gente é que, havendo algum tipo de excepcionalidade, que essa pessoa converse com o médico antes de ir até um posto para fazer a vacinação. Ou seja, esse contato próximo com o médico, entendendo que a vacinação é para todo mundo. Peraí, se você tem uma excepcionalidade, converse com o seu médico, procure as informações sobre o seu estado clínico e ele vai direcionar e vai saber dizer o que deve ser feito e como deve ser feito. Porque não dá para ter aquele desespero de sair correndo para tomar a vacina e criar um problema se você tem alguma condição de saúde, né? Sim, exatamente. Se você for imunossuprimido, eu acredito que vai ser difícil a vacina causar um problema em você. O que vai acontecer é que você não vai estar protegido, mas vai ter uma sensação de segurança, né? Doutor Oscar, uma pergunta que todo mundo faz e que eu queria... É uma pergunta fácil, tá? E aí todo mundo faz essa pergunta. É seguro receber a vacina numa condição como essa em que nós estamos vendo aqui? Porque aí, de novo, né? É um fluxo de informação tão grande. Tá todo mundo falando, não, porque em caráter emergencial, nunca se desenvolveu uma vacina em tão pouco tempo, e etc. E aí tudo aquilo que coloca assim, olha, estamos vivendo um estado de exceção absurdo no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas. As pessoas ficam pensando, poxa, é seguro receber uma dose da vacina, de qualquer vacina, não vou entrar no mérito de uma ou outra, tendo em vista que nós descobrimos a doença no finalzinho do ano passado, estamos fechando esse ano, ou seja, um intervalo de um ano praticamente, com uma vacina desenvolvida. É seguro ou não? Então, eu costumo falar para os meus alunos, é seguro você pegar o carro e vir na aula hoje de manhã, às 8 da manhã? Você se achou seguro? Pois é, o risco de dirigir o carro para vir na minha aula é muito maior do que o de tomar uma vacina contra coronavírus, certo? Nem as multinacionais farmacêuticas foram criadas em 2020, nem a Universidade de Oxford, nem o Instituto Gamaleya na Rússia, nem os pesquisadores que fizeram todas estas vacinas começaram este ano a fazer vacinas. Todas e cada uma destas vacinas, por muito novidosas que sejam, já levam anos sendo testadas para outras doenças, certo? Pode mudar a proteína, que desta vez se chama proteína S do coronavírus e da última vez se chamava hemaglutinina do vírus da gripe. Mas só isso, o resto vai ser a mesma tecnologia. Então, quando você considera risco para uma coisa, você tem que ver que as alternativas, em qualquer caso, são de riscos pequenos. E o que se considera para uma aprovação emergencial é, se nós, atravessando todos os passos de segurança, porque todas as vacinas vão ter feito fase 1, fase 2 e fase 3 de experimentação, e chegar na conclusão de que não causam efeitos adversos graves. Se nós, atravessando todas essas fases, temos um selo de segurança, um carimbo,
O que pode fugir a esse selo de segurança por aumentar em milhões as pessoas que recebem a vacina, vai ser ainda muito menor em risco do que seria deixar essas pessoas caminhar pela rua sozinhas, porque elas vão pegar o coronavírus em uma porcentagem e uma porcentagem pequena dessas vão morrer, que até o dia de hoje são 180 mil pessoas, quase. Mas sem a vacina, podemos chegar a 300 mil, ou a 500.000, ou sabe Deus quando. Porque as pessoas querem que esta pandemia acabe no próximo final de semana, mas não são as pessoas quem definem a duração da pandemia, é o vírus, que não está nem aí com o que nós pensamos. Então, para prevenir esse absurdo de continuar deixando dezenas de milhares de pessoas morrer sem cuidado, a gente precisa emergencialmente e excepcionalmente usar estas vacinas, porque sabemos que se tivesse qualquer risco, esse risco vai ser infinitamente menor do que deixar essa pessoa caminhar na rua. Isso é o motivo pelo qual existe a aprovação emergencial das vacinas. Será um risco ínfimo, pode existir. Eu não posso lhe dizer que não tenha um risco de uma pessoa daqui a um ano mostrar o que seja, que não sei o que será. Mas esse risco é muito menor que 180 mil mortos. Então, a escolha é bastante clara. Tem que aprovar emergencialmente. E aí, para a gente fechar... minha visão. Uhum. Não, perfeito, doutor. Muito obrigado. Para a gente fechar, queria só ouvir o doutor Rafael a respeito de um último tópico que também tem levantado questionamentos de muita gente, que é essa história dos grupos, não é? E a hierarquização de prioridades para a vacinação. Eu suponho que o primeiro motivo seja logístico. É impossível vacinar todo mundo ao mesmo tempo agora. Mas aí tem alguma razão médica também para que se faça essa hierarquização dos grupos até que se chegue até o último grupo, até a última data ali para a vacinação desse último grupo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, doutor, por que se define dessa forma. Uhum. As definições são mais matemáticas do que políticas. Apesar de parecer político, é matemático. Então, o que eu quero dizer com isso é, primeiro se vacina os profissionais de saúde, porque eles quem vão ser os vacinadores dos próximos, né? Você quer que eles não transmitam e não arrisquem sua própria vida enquanto vacinam os outros e cuidam dos outros. Então, faz todo sentido que sejam esses. E depois, os que têm maior risco de morte após a contração do coronavírus, primeiro. Então, essas pessoas, relativamente pessoas idosas e com 2 ou mais comorbidades. Aí, depois dessas, pessoas com uma comorbidade, de mais idade. E aí depois você vai para os jovens sem comorbidade, que é a população geral. Então, esses grupos são simplesmente por questões de risco mesmo. Quem é uma pessoa de 30 e poucos anos sem comorbidade tem uma chance de morrer muito baixa, 1 em 10 mil, ou abaixo de 1 em 10 mil, entre todos os sintomáticos. Ou seja, é muito baixo. Então, por isso, essa pessoa não é a prioridade da vacina, apesar dela ter que ir caminhar na rua, né, e se arriscar. A prioridade vai ser alguém que, caso contrário, tem 15% de chance de morrer. Então, os idosos e pessoas de grupos de risco. Então, realmente, é uma questão matemática e logística também, porque essas vacinas, até que uma das coisas que você perguntou primeiro, as vacinas de mRNA nunca foram aprovadas no passado, mas não porque eles nunca aprovaram mesmo, eles rejeitaram, mas é porque nunca pediram uma vacina dessa, já que ela é cara demais de fazer, de distribuir, então eles usam para doenças raras, tratamento de câncer, e tratamento individual de câncer. Então tem algumas milhares de pessoas que foram vacinadas em 2013 com mRNA e estão bem até hoje. Então, assim, essas vacinas foram usadas para outras terapias. A empresa existe já tem um tempo, mas elas relativamente são seguras, são boas e são conhecidas. O que mudou mesmo é o que o Oscar falou, a proteína S. Então, acho que agora todos os grupos de risco vão ser vacinados primeiro e, no fim, a gente vai chegar com segurança nas vacinas que são fáceis de distribuir,
fáceis de usar e que provavelmente usa a logística das vacinas de influenza. Então, acho que certamente não vão ser as de mRNA. Bom, eu preciso agradecer demais essa dupla aqui que fez esse tira-dúvidas com a gente, esse bate-papo muito bom, porque é fundamental que a gente explique para as pessoas esse estado de coisas que nós estamos vivendo e que a gente consiga reunir essas informações para que cada indivíduo possa tomar a decisão sobre o seu autocuidado, sobre a sua proteção e sobre a proteção do outro. Porque vacinar-se também é cuidar de quem está ao seu lado, do próximo, né? E de todos aqueles com os quais a gente convive. E a gente já tem experiências colecionadas com várias outras doenças, como eu disse aqui. Se a gente for procurar nos livros de história, nós vamos encontrar o contexto econômico, o contexto social e a importância que as vacinas tiveram nos períodos em que algumas delas foram desenvolvidas e por que nós chegamos até aqui. É uma questão de saúde, mas é também uma questão econômica, é também uma questão social de proteger todos esses grupos, dos mais vulneráveis aos menos vulneráveis. Todos têm o direito à saúde e a essa proteção e a esse cuidado. E aí faz parte de cada um de nós buscar a informação, e o Jovem Pan Saúde é uma dessas fontes, porque a gente busca profissionais como o Dr. Rafael, como o Dr. Oscar, para trazer aqui, para tirar as dúvidas, esclarecer você que nos acompanha sobre como é importante e como se cuidar. E aí o recado mais importante de todos independentemente de todas essas informações aqui que eles dois trouxeram, e que são informações que olham o quadro geral, não um, não outro, não é o Aros ou fulano, ou Beltrano, todo mundo. É o estado geral a partir de estatística e do que está nos livros de medicina. Você deve procurar o seu médico e deve conversar com o seu médico sobre as dúvidas, porque a pessoa mais capaz de poder te orientar sobre você e sobre a sua saúde é o médico que te acompanha. Então é muito importante que ficou com dúvida, quer saber mais e melhor, liga pro teu médico, marca uma consulta, vai até lá, procura no posto de saúde, você tem um atendimento particular, isso é muito, muito importante. Não é porque tem toda uma gritaria, toda uma correria, porque estamos preocupados de maneira muito mais do que justificada com a doença, que a gente sai no atropelo. Vamos tentar entender o que está acontecendo e buscar informação. Eu quero agradecer demais o Dr. Rafael Polidoro, pesquisador, pós-doutor na Escola de Medicina da Universidade de Indiana, ao Dr. Oscar Bruna Romero, professor universitário, especialista em doenças infecciosas e vacinas. Dr. Rafael, muito obrigado pelo bate-papo, pelas dúvidas, pelas informações preciosas. Está mais do que convidado para voltar aqui ao Jovem Pan Saúde. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição aí para ajudar a informar no que a gente conseguir fazer. Dr. Oscar, igualmente agradecido, igualmente convidado para voltar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Voltaremos com muito prazer e eu espero que tenha servido para esclarecer um pouco as ideias das pessoas e efetivamente elas vão ter que consultar a seu médico em alguns casos, mas já vão gerando a sua ideia de que vacina é coisa boa, é o jeito de tratar bem não só a gente mesmo, mas aos que estão em volta da gente, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, independente de crenças políticas. É porque se não fizermos, nós autodestruímos e isso não tem sentido. Então eu espero que todo mundo se vacine, que 2021 venha com muitas vacinas e com muita saúde para todos nós. É isso. E você que nos acompanha até aqui, faz aquilo que eu sempre recomendo, toda vez que a gente tem esse encontro aqui no Jovem Pan Saúde. Compartilha esse bate-papo, compartilha as informações que esses especialistas que nós reunimos aqui trazem com aqueles que estão desinformados ou que estão eventualmente levando desinformação. É importante a gente ajudar, cuidar também, levar a informação correta para que as pessoas possam cuidar da própria saúde e da saúde dos outros. Jovem Pan Saúde volta na semana que vem. A minha sugestão é que se você ficou com muitas dúvidas ainda, porque o tempo é curto para tantos questionamentos, deixa nos comentários, manda mensagem para cá no DDD 11 931 17 0620 no WhatsApp da PAN e deixa suas dúvidas que a gente reúne os especialistas para mais informações, para tirar essas dúvidas todas que surgem pelo caminho. Um grande abraço para você, até a próxima e cuide-se.
saúde.